Fala galera, beleza? Desculpem pela falta de vídeos aqui nesse canal. Estou demorando para postar. Estou bem cansado, mas eu vou tentar seguir o meu objetivo, que eu criei esse canal justamente para ler os 4 evangelhos em forma cronológica, assim, o mais aproximado possível da forma cronológica. E foi esse o objetivo que eu tenho. Esse é o objetivo que eu tenho para com o Eterno, o Rei da Glória, o Deus Pai Todo-Poderoso. Então eu tenho que cumprir esse objetivo, nem que seja aos trancos e barrancos, mas eu tenho que cumprir, lendo os evangelhos. Vou continuar ainda com a saga das profecias apocalípticas, né? Vamos ver se vamos finalizar as profecias apocalípticas. E também vou continuar, vou gravar o vídeo sobre o faraó do Êxodo, não é? Sobre Moisés, o faraó do Êxodo, etc. Eu vou postar um vídeo sobre isso também. Mas aqui, esse vídeo é rápido. Respondendo uma pergunta, de forma rápida. Onde está a Arca da Aliança? E aí, vocês sabem? Bom, se perguntarem para mim, eu vou dizer. Eu digo que a Arca da Aliança, ela foi escondida pelo profeta Jeremias. Isso não está na Bíblia, está no livro de Macabeus. Segunda Macabeus, eu tenho uma Bíblia católica, né? Porque a protestante não tem o Macabeus e a católica tem, então eu tenho uma Bíblia católica aqui que diz assim: Segunda Macabeus, capítulo 2. Capítulo 2, vamos ler aqui. Acha-se escrito nos documentos relativos ao profeta Jeremias, ou seja, acha-se escritos, o livro de Macabeus está relatando o que estava escrito em livros sobre o profeta Jeremias, que não chegaram até nós hoje em dia. Nós temos só o livro de Jeremias, não é? Mas provavelmente existiram outros, assim como perdemos muitos dos documentos da antiguidade. Mas nesse documento aqui sobre o profeta Jeremias é dito que foi ele quem ordenou aos cativos tomar o fogo, como se acaba de contar, e que o profeta, dando-lhes um exemplar da lei, lhes recomendou não esquecerem os mandamentos do Senhor e não deixarem seduzir à vista dos ídolos de ouro e prata, ou dos ornamentos dos quais estavam ornados. Conjurou-os, entre outros avisos, a não afastarem a lei de seu coração. O profeta mencionava também como o escrito, né? O escrito, segundo Macabeus, capítulo 2, versículo 4. O escrito mencionava também como o profeta, pela fé da revelação, havia desejado fazer-se acompanhar pela arca e pelo tabernáculo, quando subisse a montanha que subiu Moisés para contemplar a herança de Deus. Lá no livro de Deuteronômio, Moisés ele sobe o monte para contemplar a herança de Deus, não é? E lá mesmo ele fica, ele morre, não é? E o profeta Jeremias, ele, assim, a Arca da Aliança, a última vez que ela foi citada na Bíblia foi quando o rei Josias manda trazer a arca de volta. Aí depois disso, uns 40 anos depois, Nabucodonosor invade a cidade, não é? E depois disso não se menciona mais a arca, não é? Não tem mais notícias da arca. Mas aqui, nesse livro de Macabeus, está dizendo que, de acordo com documentos antigos, que nós não temos mais acesso hoje em dia, sobre o profeta Jeremias, é dito que ele, por revelação, desejou ir até esse monte onde Moisés subiu para contemplar a herança de Deus. E o profeta Jeremias pediu que a Arca da Aliança e os instrumentos do tabernáculo fossem levados com ele durante essa viagem, não é? E é dito o seguinte,
Versículo 5. No momento em que chegou, descobriu uma vasta caverna, na qual mandou depositar a arca, o tabernáculo e o altar dos perfumes. Em seguida, tapou a entrada. Vendo? Quando ele chegou lá, nesse monte onde Moisés subiu, o profeta Jeremias encontrou uma caverna. E lá ele depositou a arca, o tabernáculo e o altar dos perfumes, não é? Necessário. E tapou a entrada da caverna. Versículo 6. Alguns daqueles que o haviam acompanhado voltaram para marcar o caminho com os sinais, mas não puderam achá-lo. Quando Jeremias soube, repreendeu-os e disse-lhes que esse lugar ficaria desconhecido até que Deus reunisse seu povo e usasse com ele de misericórdia. Tá vendo? A destruição da cidade já estava próxima, não é? Estava se aproximando. Então, o Deus, ele inspirou o profeta Jeremias a esconder a arca da aliança, não é? Aonde? Lá naquele monte onde Moisés subiu, lá no final de Deuteronômio. E lá o profeta Jeremias encontrou uma caverna e guardou a arca da aliança dentro dessa caverna, tapou a entrada e foi embora. As pessoas que estavam acompanhando ele quiseram marcar o caminho para não se esquecerem o caminho onde a arca estava escondida. Mas eles não conseguiram achar. Deus já driblou a mente deles e eles perderam o caminho de vista. E o profeta repreendeu: não é para procurar. Essa arca tem que ficar escondida até a consumação, até que Deus usasse de misericórdia. Cadê? Deus reunisse seu povo e usasse com misericórdia e usasse com ele de misericórdia, até que Deus tivesse misericórdia do seu povo, não é? Versículo 8. Então revelará o Senhor o que ele encerra, e aparecerá a glória do Senhor como uma densa nuvem, semelhante à que apareceu sobre Moisés, e quando Salomão rezou para que o templo recebesse uma consagração magnífica. Ou seja, de acordo com Macabeus, capítulo 2, versículo 8, a Arca da Aliança, de acordo com Jeremias, só vai ser revelada novamente quando o Senhor usar de misericórdia para com o seu povo, não é? Quando ele vir numa densa nuvem. E nós já sabemos que isso se trata da segunda vinda do Messias, Jesus de Nazaré, certo? Então, sem churumela, sem essa história de a arca tá na Etiópia. Não, a arca da aliança que tá no Egito, segundo o Indiana Jones. Não, a arca tá enterrada no monte do templo. Não, gente, tá claro aqui em Macabeus. A arca foi escondida pelo profeta Jeremias e ponto. Ah, mas é um livro apócrifo. Não é um livro apócrifo da categoria, por exemplo, dos evangelhos, dos vários e vários evangelhos que foram escritos com o nome dos apóstolos, que foram escritos, sei lá, 300 anos depois de Jesus Cristo, que contam histórias mirabolantes. Não é desse tipo de apócrifo que estamos falando. Macabeus é um livro histórico, é importante consultá-lo. Ele já existia muito e muito antes de Cristo, não é? E se não me engano, eu vou ter que fazer um especial sobre o livro de Macabeus. Mas assim, lá no passado, assim, 200 anos antes de Jesus Cristo, eu não lembro direito a história, parece que 70 escribas se reuniram para copiar as escrituras em hebraico para o grego, traduzir para o grego. E essa tradução foi feita por 70 pessoas ou foi em 70? Acho que foi por 70 pessoas e foi conhecida como a Septuaginta. Então, esses escribas judeus traduziram do hebraico para o grego naquela época, 200 anos antes de Jesus Cristo. E para eles traduziram todos os livros do Antigo Testamento que nós temos e também traduziram primeiro, segunda Macabeus,
Tobias e esses livros que estão no cânon católico, não é? Porém, já nos tempos de Jesus, os judeus, eles não aceitavam que Macabeus fosse inspirado. Mas mesmo assim, que não seja inspirado, mas é uma fonte histórica e uma fonte muito, mas muito antiga. E é o que temos de mais válido hoje em dia, não é? Então, sem churumelas, basta aceitar. A arca foi escondida, né? Então, não adianta procurar não. Só no dia da revelação. Beleza, galera? Para o vídeo não ficar muito grande, um abraço a todos e estejam todos com a paz do Senhor. Amém.